Quem é Jesus para você? Para responder com perfeição a esta pergunta é importante conhecer algumas afirmativas bíblicas sobre quem é Jesus. Ele mesmo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Livro de João, capítulo 14, no versículo 6, está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele também falou: Eu sou o pão da vida. Está escrito no Evangelho de João capítulo 6, no versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele afirmou ser o próprio Deus, o Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso. Está escrito, em Apocalipse capítulo 1 versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Certo dia falando do seu amor ele disse que é o bom pastor. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele afirmou que era a videira verdadeira, ele faz nascer a vida em você. Está escrito em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Veja o que o apóstolo João disse acerca de Jesus. No princípio Jesus era o Verbo, e ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Está escrito, João capítulo 1 e versículos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O apóstolo Pedro disse certa vez que era o Filho de Deus. Está escrito, João capítulo 16 e versículo também 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo disse certa vez: Jesus é o Senhor. Está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 8 e versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo disse também que ele é o nosso Salvador. Está escrito na carta que enviou a Tito, no capítulo 2 e versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Repete como Salvador escrevendo uma outra carta. Está escrito em primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 10. Porque também para isso trabalhamos e somos injuriados, porquanto esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Um espetacular título foi dado a Jesus no momento em que foi batizado. Filho amado. Está escrito em Lucas capítulo 9 versículo 35. E veio da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. O apóstolo Paulo utilizou os nomes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito na primeira carta a Timóteo capítulo 6 e verso 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Emanuel. Está escrito, Isaías 7, 14. Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O profeta Isaías apresentou uma relação de títulos a Jesus. Está escrito, livro de Isaías, capítulo 9, no versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Guardou os nomes? Vamos repetir. Maravilhoso. Conselheiro. Deus Forte. Pai da Eternidade. Príncipe da Paz. Há um título que o apóstolo João escreveu acerca de Jesus que considero muito especial. Filho unigênito. Está escrito em João capítulo 3 e versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que a esta altura, você já tenha encontrado um nome que melhor expressa quem é Jesus para você. O último nome igualmente importante nome é o Filho do Homem. Está escrito em Mateus 18 versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ouça ou leia este texto quantas vezes for necessário, mas encontre um significado para este nome em sua vida. Jesus. Este doce e sublime nome tem poder,